essa dualidade que a gente vê entre a ascensão, às vezes, de artistas que vêm de outras regiões que fogem da região sudeste, mas trazendo os elementos culturais da arte dessas regiões e vendendo elas para um público muito específico e exclui totalmente aquelas pessoas que os inspiraram a criar essa arte, né. Então, tipo, a gente vê Uhum. artistas, pintores, escultores, sei lá, pessoas que produzem arte dessa maneira, trazendo todos os elementos culturais do Nordeste, do sertão, muitas vezes, e aí expõe aquilo em galerias que só pessoas aqui do Sudeste, de uma classe muito específica, vão conseguir consumir. Então, ao mesmo tempo que a Minha gente tem, né, uma pessoa nordestina, uma pessoa fazendo a arte, a gente tem ela pegando essa cultura para elitizar essa hum, cultura, né. Como uma pessoa que também está envolvida na arte, né, como que tu enxerga esse ponto? uhum. Eh, então, essa questão de elite e trabalhador na arte e tal, é uma coisa que é complexo. Eu acredito que do ponto de vista da faixa de consumo, com certeza. Agora, assim, hip hop, vamos pegar o exemplo do hip hop. Como é que surgiu o hip hop? Hip hop foi criado nos anos 70, 80 nos Estados Unidos, nos bairros periféricos, e muitos dos samples usados pela galera do hip hop era música experimental europeia. Kraftwerk, por exemplo. O primeiro single que explodiu do África Bambaataa, o Planet Rock, usa samples do Trans-Europa Express, do Kraftwerk. Então, essas pessoas consumiam música experimental da Alemanha, tá percebendo? Então, as pessoas, a arte em si, não é de elite ou popular. A arte em si. A música clássica não é de elite, mas ela é tornada acessível apenas para elite. Ela ganha um aspecto de status ligados à elite, porque se torna um elemento associado à burguesia, associado à grande burguesia, à alta arte. Enquanto uma, umas manifestações artísticas mais ligadas, mais, entre aspas, vulgares, entendidas como mais vulgares, são ligadas à classe trabalhadora, né? Por não terem, por exemplo, a mesma ferramentaria, a mesma possibilidade de acesso à técnica que a burguesia tem. Aqueles instrumentos são muito caros, né? Enfim. Então, a arte em si, ela não é nem popular e nem de elite. Agora, a faixa de acesso é. Então, você chegar no Sudeste com uma manifestação artística, entre aspas, tradicional, e vender uma, sei lá, uma bolsa de couro, a forma como era feita pelos cangaceiros nos anos 30, por R$ 1.000, claro que você está elitizando. Mas o que é que está elitizando? É a bolsa? É a técnica? Não. Primeiro, a associação disso com elite, com status de é, enfim, cria-se uma identidade disso com a burguesia, né? Uma identidade disso com a burguesia. Mas a técnica em si não. Você tem por exemplo, uma fetichização das manifestações tradicionais. Inclusive vale até a reflexão. Vale até a reflexão. As bolsas de couro, os chapéus de couro, entre aspas, tradicionais do Nordeste, eles são hoje itens de cultura popular ou são elementos fetichizados para ser vendidos para turista? Por exemplo, que aqui tem um grande artista que merece todo o respeito, que é o Expedito Celeiro. Inclusive, eu tenho até uma bolsa do Expedito Celeiro aqui, que eu comprei, mas a bolsa custa R$ 250, R$ 300, R$ 400, feita com técnicas tradicionais da região. Então, veja,
é a fetichização dessa tradição. O povo mesmo, aqui, está produzindo hip hop, está produzindo quadrinho, está produzindo conto, poesia contemporânea, teatro contemporâneo. Então, veja, ou o mestre de reisado, ele é extremamente precarizado, passa fome mesmo. O cordelista é extremamente precarizado, passa fome mesmo. E a gente teve aqui casos de mestres da cultura passando fome. Ou ele é fetichizado, tornado exótico para ser consumido por uma elite sedenta por manifestações culturais que atirem do tédio. Então, veja, o que nós queremos é acabar com as classes, as divisões de classe, também na arte. Que o trabalhador seja capaz de consumir o funk e a música clássica. Queremos tirar da música clássica esse aspecto ligado à burguesia. Que nós possamos construir um mundo em que o trabalhador mesmo, do chão de fábrica, possa ler James Joyce também, Ulisses, e entender. Isso é possível fazer. A União Soviética fez. O país com mais leitores no mundo era a União Soviética. Com mais leitores no mundo. E o trabalhador lia Dostoiévski. O trabalhador lia Ivan Turgenev, Gorky. Não lia autoajuda. Aqui, a gente tem um mercado dominado por literatura vulgar, pensada para ser vulgar, e literatura para quem tem background cultural. Temos uma literatura pensada para ser simplória, pensada para não ser crítica, pensada para não levar à reflexão. É a famosa literatura que você desliga o cérebro para ler. E ela é pensada para ser consumida pelos jovens, pelos trabalhadores, pela juventude dos trabalhadores. Enquanto essa literatura mais profunda, né, que propõe reflexões mais profundas, ela é consumida por professores universitários, por estudantes universitários ou pela própria burguesia, né? Pela própria burguesia. Então, é necessário, para que nós superemos essas barreiras, primeiro, a transformação desse modo de produção. O trabalhador precisa ter tempo para ler, precisa ter tempo para assistir filme, precisa ter tempo para ouvir música e para realmente apreciar a música. E é preciso também educação artística. O trabalhador, veja, vou aqui cravar, para concluir o raciocínio. A música clássica não é em si de elite. Ela é transformada em coisa de elite. Assim como a bolsa tradicional do Nordeste, ou o chapéu de couro tradicional do Nordeste, não é. Ele é fetichizado para a elite. Ele perde ele perde o seu uso tradicional, de popular, ligado às classes populares, aos camponeses. E ele passa a ser fetichizado pela elite. E esses produtos passam a custar 300, 500, 600 reais de grife, né, de marca. Isso acontece com várias manifestações culturais também. Então, as coisas são transformadas em de elite, porque o acesso delas é dificultado ou facilitado. Se nós abrirmos para os trabalhadores, ensinarmos os trabalhadores a apreciarem esse tipo de arte, nós vamos acabar com essa apropriação, por parte da elite, com essa divisão de classes nas manifestações culturais, né? Porque, assim, e aí fica uma advertência para nós comunistas também. Nós não podemos naturalizar essa divisão de classes na arte. Inclusive, eu produzo, na minha concepção, literatura experimental. Muita gente vai ler o que eu escrevo e dizer que não é acessível para o trabalhador.
Eu não gosto desse tipo de coisa, eu não gosto desse tipo de fala. Na minha concepção, quem cria essas divisões é a burguesia. Nós não podemos naturalizar. Ai, mas isso é muito difícil para o trabalhador entender. Tu acha que um trabalhador vai ler isso? Francamente, francamente, estamos lutando para que o trabalhador seja capaz de entender, de aprender, tenha acesso à educação que vai possibilitar. Claro que pode haver de um período de transição, em que a gente vai produzir coisas mais simples, mais para os trabalhadores irem se adaptando à leitura, pessoas que não tinham costume de ler. Mas o nosso objetivo é para que o trabalhador, a trabalhadora, seja capaz de apreciar todas as manifestações literárias, todas. Poesia concreta, poesia cartesiana, clássica, epopeias, poesia gótica, poesia neoclássica, diversos tipos aí de poesia que você for pensar. A escola do romantismo, neorromantismo, naturalismo, realismo, surrealismo, dadaísmo, impressionismo, todas as escolas, modernismo, todas as escolas literárias, os trabalhadores sejam capazes de ler e apreciar. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Nós não vamos, se nós conseguirmos, quando nós conseguirmos isso que nós almejamos, a gente não pode se contentar em ficar entregando para os trabalhadores a arte panfletária para sempre. Ou arte que não se propõe a reflexões mais profundas para sempre. Nós temos que conseguir fazer com que os trabalhadores se apropriem da herança histórico-cultural da humanidade. E esse é o nosso objetivo, na minha concepção. Esse é o meu objetivo. Esse é o nosso objetivo em relação à educação artística, na minha concepção. Enxerga que hoje a gente, né, já estando no estágio de capitalismo tardio que estamos, a gente ainda se produz ainda arte que seja realmente genuína, ou é a arte pensada em caber dentro do modo sistema econômico que a gente vive, do modo de produção que a gente vive capitalista? Porque eu enxergo essa questão, né, da arte, ela tanto ser fetichizada pela burguesia, quanto ela, às vezes, ser moldada pelo que a burguesia quer ou não, né? Porque eu entendo que, às vezes, o artista ele precisa se adaptar àquilo que ele sabe que vai ser aceito, né? Então, e ele, como um artista, vai influenciar as pessoas que estão chegando agora. A influência dessas pessoas, né, vai ser já uma influência que já foi adaptada para caber, né? E nesse processo dialético, já se criou outra coisa que talvez se perca, não sei se a originalidade, mas porque, né, acho que nada é original, mas que talvez se perca a genuidade daquilo que faz, né? Não sabemos mais se é genuíno ou se é para caber dentro desse sistema. Tu acha que existe essa arte mesmo genuína, verdadeira, intrínseca? Eu acho que toda arte está ligada ao sistema, seja o criticando, seja fazendo apologia dele, seja funcionando na lógica dele. Se você quiser ser um escritor ou um escritor de sucesso, você tem que ir pelo chart, né? Pelo que. Veja, é uma questão complicada. Muitas vezes as editoras criam o público, educam o público. Elas fornecem certo tipo de material e continuam a produzir indefinidamente certo tipo de material até que ele sature. Então, ela cria um público e educa esse público para só consumir aquilo. Aí a gente tem as ondas, né? Tem as ondas teve a onda das fantasias, né? Distópicas, Jogos Vorazes, Maze Runner, no começo da década de 2010. Aí teve o Dark Fantasy, você tem um monte aí de trilogias Dark Fantasy que os jovens leem. E ficam produzindo por encomenda, tá? Não, então, aí é que eu acho que você está querendo dizer sobre arte genuína. A editora contrata a escritora para escrever o livro naquele formato, pensar daquela forma, escrever o livro daquela forma, né? Para se adequar a o que o mercado especula que vai vender.
O que a editora especula que vai vender. Isso também é no cinema, isso também é na música, isso também é a famosa literatura de algoritmo, música de algoritmo, filme feito por algoritmo. Você analisa qual é a tendência de mercado e só produz para aquilo. Então, você só consegue romper isso com muita sorte, tá? Com muita sorte. É muito difícil alguém conseguir romper. Porque não tem o dinheiro que essas editoras têm para criar esse público. Como é que essa editora cria esse público? Tu entra na livraria e tem uma porrada de exemplares desses livros, uma porrada. O jovem, querendo começar a ler com a melhor intenção do mundo. O cara quer se tornar um leitor, uma leitora. Vai e pega. E começa a ler isso que é fornecido. Isso que é fornecido. Vai ter um momento que ele e ela vão saturar. Vai ter. Aí o mercado vai se transformar e vai passar a fornecer uma outra coisa, né? Então ele cria esse público através do dinheiro, através da divulgação, através da propaganda. Dinheiro que eu não tenho, dinheiro que os outros escritores independentes não têm, né? Eu publiquei por uma editora menor, uma editora que não tem todo esse poder que as outras têm, né? Muito boa, a editora está me ajudando muito, não estou reclamando aqui, mas é uma editora que não consegue distribuir meu livro nas principais livrarias do Brasil e colocar ele nas principais estantes. Então, é um jogo de cartas marcadas. Então, na minha concepção, só é possível criar uma arte genuína superando esse sistema. Que não pensa a leitura pelo prazer da leitura, da reflexão, mas sim como uma necessidade humana, inclusive. A leitura, a reflexão, a apreciação da arte como uma necessidade humana, mas sim mas sim instrumentaliza essa necessidade humana na forma da tendência de mercado, né? Então, é uma necessidade humana que o capitalismo pega e como é que eu posso dizer? Racionaliza, operacionaliza de forma que seja mais fácil produzir e se produza em massa diversos títulos que, na verdade, não são tão diferentes uns dos outros, para que o lucro seja mais fácil. E não a arte focada em realmente gerar algum tipo de reflexão. O jogo é o lucro. O jogo é o lucro. E se essa literatura está avançando ou recuando a educação artística da juventude, não é uma preocupação. Está rendendo dinheiro. Está virando até filme. Péssimos livros virando filme. Péssimos livros virando. Péssimas escritoras ganhando muito dinheiro. Péssimas escritoras que realmente escrevem muito mal. Não é por ser literatura de massa, pop, que tem que ser ruim. Que tem que ser ruim. Mas nós temos autoras aí e autores que realmente são muito ruins. Mandam muito mal. Você tem outros bons. Galera de literatura pop. Por exemplo, o John Green estourou com A Culpa é das Estrelas. É um ótimo escritor. Pop, de massa. Mas ótimo escritor. Mas para cada John Green que você tem, um escritor de massa que é bom, que consegue criar personagens cativantes, você tem 10 Karina Ricci. É difícil.